Hoje é quando? Dia 20. O Denis tirou ali, dia me confundiu. Dia 20 do 3 de 2021. 20 do 3. Ontem foi dia de São José, nós estamos aguardando aí aquela chamada enchente de São José. Vem muita chuva por aí ainda, viu, gente? Mas nós estamos falando de esportes e eu quero saber, já abrindo o nosso programa de hoje, quero saber do Arley, qual a sua manchete para hoje, Arley? Olha, Albino, começando falando da possibilidade de voltar, né, o futebol. O novo decreto do governo do Distrito Federal foi editado ontem, trouxe mais uma semana aí de restrição, né, o decreto 41.913, mas ele pode dizer também que o futebol pode voltar. Então a expectativa que foi se criada aí com o decreto, foi o decreto pegadinha, né? Falou que voltava, mas não volta. Achou que ia voltar no dia 23, a próxima segunda, mas na verdade adiou mais uma semana. Provavelmente as restrições para o futebol podem terminar aí no dia 29 de março. E aí, depois do dia 29 de março, as partidas poderão acontecer, ser remarcadas do Candangão 2021. Estaria previsto, como o Arley já bem citou para vocês, que voltaria no dia 23, né, Arley? E aí teria as partidas que não aconteceram no final de semana. A última partida do Candangão foi realizada no dia 12, onde a Associação Atlética Lusiânia venceu a equipe do Formosa. E aí ficou algumas partidas para trás, inclusive o clássico candango entre Gama e Brasiliense, que estava remarcado para a próxima quinta-feira. Mas aí com esse novo decreto adiou para o dia 29, e aí segunda-feira tivemos uma reunião entre os dirigentes das equipes do Distrito Federal, onde foi estudado alguns decretos a serem seguidos durante as partidas. O público ainda continuará não tendo acesso às partidas, e os atletas que tiverem suspeita de infecção ou febre deverão ser afastados por pelo menos 14 dias. Os jogadores deverão utilizar máscaras nos vestiários e bancos de reservas, que devem ter assentos intercalados. Com isso, a Federação de Futebol do Distrito Federal poderá remarcar as partidas do Candangão 2021 apenas para o dia 29 de março, data em que começa a vigorar o decreto. A assessoria de comunicação da entidade chegou a anunciar um calendário da retomada do Campeonato Candango, marcado para o dia 23, 24 e 25 de março, mas os jogos serão considerados irregulares se disputados. De acordo com o decreto, o descumprimento das medidas indicadas pelo caput autoriza a imposição cumulativa de multa de até 20 mil, de acordo com a gravidade e a situação constatada pela fiscalização e coordenada pelo DF Legal. Por exemplo, vai que uma partida dessa acontece. Times pequenos, já está esse impasse do campeonato ficar paralisado. E aí um time... Pagar 20 mil? E um time ter que pagar 20 mil. 20 mil já é, acho que uns 4 jogadores, dependendo do clube. Não. Você está por fora. 20 mil já dá o quê? Dá uns 6 jogadores. Dá uns 6 jogadores. É por aí, dos clubes pequenos, eu tô dizendo, né? Nós estamos falando. Ô Arley, em relação ao decreto, o que mais você tem? O governo do estado do Distrito Federal, na verdade, também o governo do estado de Goiás, que também restringiu, né, também as atividades esportivas. Eles estão preocupados especialmente, Alvin, com a taxa de internação e casos entre cidadãos jovens. Então, por exemplo, no Distrito Federal, uma das maiores ocorrências atualmente a infecção está entre a faixa etária de 0 a 19 anos e de 20 a 29 anos. Para você ter ideia, 52% das ocorrências, não só de casos, mas também de internação. O número de internados em UTI menor de 24 anos subiu de 1 em janeiro para 29 ontem. Então você imagina, em janeiro tinha uma pessoa com menor de 24 anos internado no hospital, né, com Covid. Ontem, estou falando em UTI, internado tem mais, né, enfermaria, mas em UTI. Ontem havia 29 jovens menor de 24 anos internados na UTI com Covid-19. O que acontece é o seguinte, o novo vírus, esse que circula agora, essa nova cepa,
ele é muito mais agressivo para os jovens. Então, com certeza, mais um motivo, né? Os jogadores são todos jovens, né? A maioria ali. Mas eu quero saber... Tem uns ali que ainda tá arrastando ali, eu não sei nem o que tá fazendo lá, mas tá arrastando o pé lá ainda no campo, mas a maioria dos jogadores são jovens, essa preocupação, né? Principalmente agora, também com os jogadores. O problema é o seguinte, a segurança que é futebol, né? Ninguém pode jogar com febre, igual tá dizendo aqui, né? Ninguém pode, tem que fazer os testes 48 horas antes. Quer dizer, futebol é muito seguro, né? Mas tem um problema aqui no estado de Goiás que foi enfrentado. O estado de Goiás na partida que o craque jogou lá em Catalão na semana passada, certo? O que aconteceu? O prefeito de Catalão, Adib, ele baixou um decreto proibindo o comércio de abrir, o comércio fechado. Aí o que aconteceu? No jogo entre o Catalão, jogou o Catalão, ou melhor, o craque e o jogo do craque, vamos assim dizer. Os comerciantes fizeram um buzinaço na porta do estádio, querendo invadir o estádio, né? Foi preciso de uma segurança muito grande para o jogo acontecer. Quer dizer, o jogo nem a imprensa pôde entrar no estádio. Mas o jogo aconteceu, mas os comerciantes apelaram. Por quê? Por que o comércio não pode abrir e o futebol pode ter? Aí que foi causado esse impasse. E por isso mesmo a federação deve proibir outros jogos. Por quê? Os comerciantes estão revoltados com fechar o comércio e não proibir as partidas de futebol. Quer dizer, sei lá... Quer dizer, e a outra coisa também que eu queria falar sobre a volta do futebol aqui em Brasília. Tá marcado pro dia 29, viu, gente? 29. Mas isso aí... Só são datas. São datas, bem falado, Lázaro. Quer dizer, a gente não sabe se vai acontecer mesmo. Isso vai depender muito dos dias, né, vindouros. Quer dizer, pode acontecer de vir e não vir, como aconteceu. Marcou para terça-feira o início, quando proibiram. Vá que o governo do Distrito Federal, Ibáñez, vai chegar no dia 29, ele proibir para frente e passar. Então a gente não sabe certeza se volta dia 29. Ó, gente, eu quero dizer o seguinte, em relação a isso, o governo do Distrito Federal, o governo de Goiás, no caso os governadores, tanto do Distrito Federal como de Goiás, eles estão tentando de todas as maneiras, viu, gente, controlar essa onda forte que está acontecendo aí da pandemia. Então eles não são culpados, não. Nós não queremos aqui falar de que governador deveria fazer isso, fazer aquilo outro. Quem sou eu para dar uma opinião a esse respeito? Os governadores estão respaldados pelas pessoas pela ciência, né? Os infectologistas, né? Eles que vão determinar se volta ou não. Por enquanto volta, dia 29, mas não é certeza. A certeza mesmo é só quando falar, hoje tem jogo. E assim mesmo a gente não pode ter nem certeza se vai acontecer, porque estava marcado aquele jogo lá para Formosa, 21 minutos antes houve um decreto proibindo, quer dizer, só depois que o jogo começar, viu, gente? Aí nós vai ter a partida. Warley, mais alguma informação? Albino, sobre o Goiano que você já adiantou aí, na verdade eles já até marcaram as datas novas, né? Então, para você ter ideia, porque o que acontece? O decreto não é a vida inteira, não. Às vezes tem muita choradeira também, de clube, de federação. Não vai parar para sempre o futebol, não. São 14 dias aqui no estado de Goiás. Então, ó, a retomada do futebol goiano já está marcada. Já tem jogo marcado para o dia 31 de março, que é o Goiás e Jaraguá lá na Serrinha. E os outros jogos no dia 1º de abril. Ou seja, a pessoa às vezes faz um rebuliço com esse assunto, de que parece que vai acabar tudo, ninguém nunca mais vai jogar futebol, os times vai quebrar, vai acabar com tudo. Não é isso, é uma questão de saúde, como você bem colocou, Albino. Você falou tudo que tinha que ter sido dito. O futebol precisa parar, porque eles precisam também cuidar da vida, porque se morrer todo mundo, a responsabilidade é do governo também. Eles sabem muito bem disso. Por isso que eles
né, estão tendo esse cuidado. E o futebol de Goiás já tem data marcada no dia 29, com certeza vai ter a data marcada também, né? Vai ter alguma reunião da Federação de Futebol do Distrito Federal para marcar os aqui do futebol candango. Só que é aquele negócio, né, Arley? Está marcado, mas não sabemos se vai acontecer, né? Vai depender se vai baixar, o andar da carruagem, se vai baixar ou não. Mas né? o de Goiás, Albino, o de Goiás, Albino, ele tá certo. O que acontece? O decreto do governador Ronaldo Caiado são 14 dias. Depois dos 14 dias, 14 dias liberado. Já tá certo isso, entendeu? Certo. Não, tá certo. E olha, tanto mas que... tem uma coisa, viu, Arley? Nós falamos também, vamos falar um pouco dos clubes. A Federação Paulista, por exemplo, tá parado o campeonato lá, mas a grande preocupação é 14 dias também lá em São Paulo. Mas o problema é o Campeonato Brasileiro. Tem isso os clubes, aí aperta, né? Aí o clube vai ter que jogar toda semana, porque o campeonato a Libertadores, por exemplo, ela não vai paralisar. Não vai parar. E a grande preocupação dos grandes clubes é que depois embola tudo, né? Igual aconteceu no ano passado. Quer dizer, jogo em cima de jogo, com o jogador contundido, quer dizer, é uma pandemia mesmo, né? E essa semana teve jogos que iriam ser realizados dos times goianos na Copa do Brasil, e aí teve esse decreto, o Goianésia não pôde entrar em campo e também o Jaraguá, e o presidente do Jaraguá teme pesadelos com outra paralisação. Estamos vivendo, abre aspas, estamos vivendo esse drama de novo. Lembrando que a equipe do Jaraguá, o ano passado, era a sensação do campeonato goiano. Estava entre os primeiros colocados, liderando a competição, tanto que esse ano ganhou vaga para disputar a Copa do Brasil. Chegou no momento de disputar a Copa do Brasil, o seu jogo foi adiado por conta do decreto aqui no estado de Goiás, vai precisar ser remarcada, só que o decreto que a cidade de Jaraguá segue, eles podem treinar, mas não pode jogar. Mas não podem jogar. Gente, realmente está complicado para o futebol, né? O futebol digamos assim, o que está sofrendo as maiores consequências aí por causa da pandemia. Lógico que o comércio também, né? Os comerciantes estão apavorados, né? Porque como vai pagar a folha dos seus funcionários? Meu irmão. Só que... Isso aí é uma coisa que eu não queria estar na pele de nenhum governo. Nem municipal, nem estadual, muito menos o federal. Para ter que lidar, né? Tem que ter muito jogo de cintura para controlar, né? Bom, gente, o Arley e também o Lázaro, parece que o Campeonato Catarinense está voltando, né, Lázaro? O Campeonato Catarinense já retomou as suas atividades, tanto que nesse final de semana tem jogo, viu, Albino? Né? Tem jogo do Campeonato Catarinense, né? Eu tô aqui tentando... Dá 2 cliques. Dá 2 cliques, agora sim. E quais serão as partidas, né? Sábado é hoje, né? Ali nós teremos aqui o Hercílio Luz, né? Vai jogar Hercílio Luz e... Marcelo Dias. Tá certo. O jogo será hoje às 16 horas. Também teremos Joinville e Concórdia. E Concórdia, né? Tem mais, né? Nós teremos aqui... Próspera e o Metropolitano. E agora os jogos de amanhã, né? Teremos jogos amanhã, a Chapecoense enfrenta aí a equipe do Juventus, né? Juventus. O Figueirense vai jogar contra o Criciúma, é clássico, né? Isso é um clássico, né? E o Figueirense que foi eliminado da Copa do Brasil, viu? E teremos ainda o Brusque, né? Vai jogar contra o Avaí. Também se tornando clássico, né? Porque o Brusque está bem. O time bem, do velho tá bem, viu? Tá ótimo, né? Tá bem, como diz, tá bem na fita. Lá em Catarina, né? Ou seja, no Campeonato Catarinense, com 100% de aproveitamento, está só a Chapecoense, né? 3 partidas, 9 pontos. As outras, bem aí o Joinville em segundo lugar, Avaí em terceiro, o Juventus em quarto lugar, Brusque em quinto lugar, e o Figueirense e o Marcelo Dias, o Figueirense com 6, o Marcelo Dias com 4, né? Marcelo Dias em sétimo. E o Próspera com 3 pontos está em oitavo lugar. Se terminasse hoje, essa primeira fase, estariam classificados.
Também nós teremos aí o Campeonato Carioca. Esse não parou. Eu recebi uma mensagem hoje de uma torcedora. Toda vez ela coloca o placar do Flamengo. 4-1 Flamengo. O Flamengo tem aquela atropelada básica. Muito feio aquele time do Resende também, né? Mas é interessante você falando do futebol aí. O futebol carioca não para, né? Hoje tem jogo, amanhã tem jogo. Futebol gaúcho também tá. O Campeonato Gaúcho. O Mineiro, né? O Mineiro é hoje, né? O Mineiro é só. Rodando aí. O Mineiro é só hoje, né? Só essa rodada, esse final de semana. Só essa rodada. E o Campeonato Paulista estudou levar as partidas para outros estados. Para outros estados, inclusive Minas Gerais. A partida do Palmeiras estava marcado por estádio Independência, só que entrou em vigor o decreto, foi cancelado. E ontem o presidente da Federação Paulista deu uma entrevista a qual ele falava que vão ajudar os clubes pequenos, tanto da Série A1, A2 e A3, para se manterem durante algum período, esse período de decreto dessa pandemia. Tá certo. Olha, o Campeonato Mineiro, como o Arley disse, é só até a quinta rodada, que termina amanhã. Depois ninguém sabe quando recomeça, né? Porque o governador de Minas Gerais, ele paralisou também. Não, o governador pediu e a federação acatou, né? Porque quem manda no futebol é as federações, né? Federações esportivas, mas elas sempre acatam os decretos, né, governamentais. Então nós teremos aí pelo futebol goiano. Arley, você tá por dentro aí quais são os jogos? E você falou aí alguma coisa do futebol goiano? Os jogos marcados, 31 de março, Goiás e Jaraguá. Sei. Dia 1º de abril, aí todos os jogos estão marcados para 1º de abril. Jataíense e Anápolis, o Itumbiara versus Atlético Goianiense, Grêmio Anápolis versus Crack, Aparecidense versus Porá e Goianese Vila Nova. Goiás e todos os outros jogos no dia 1º de abril. Olha, lá em Goiás, aqui em Goiás, lá em Goiás ficou bom, né? Ficou ótimo. O Atlético... Lá em Goiás ficou ótimo, né? O Atlético está liderando, a única equipe que está com 100% de aproveitamento. Mas também com o timaço que tem, né? 4 jogos, 12 pontos. Na chave A. Ainda na chave A o Grêmio Anápolis com 9 pontos, 4 jogos. O Itumbiara, 4 pontos em 4 jogos. O Anápolis, 4 pontos em 4 jogos. O Crack de Catalão tem 3 pontos em 4 jogos. E a Jataíense vai cair, hein? Está com 1 ponto com 4 jogos. Na chave B, com a vitória da Aparecidense no último domingo sobre o Goiás 3-0, ela assumiu a ponta com 8 pontos em 4 jogos. O Vila Nova vem logo a seguir, 4 jogos, 7 pontos. O Goiás tem 3 jogos e 6 pontos, quer dizer, o Goiás pode chegar em primeiro quando ele fizer o seu 4º jogo. O Jaraguá, 4 jogos, 4 pontos. Goianésia, 3 pontos e 4 jogos. E o Iporá, 1 ponto e 3 jogos, também correndo um risco aí o Iporá. Bom, gente, aquele abraço pra você tá aí sintonizado. Só pra gente fechar aqui. Fala. O futebol goiano também teve alguns jogos que foram marcados aqui da Copa do Brasil e não aconteceram, né? O Goianese e o CRB, Ipiranga do Amapá versus Santa Cruz versus Santa. E o Jaraguá versus Manaus e Porto Velho versus Ferroviário. Esses jogos haviam sido marcados aqui no estado de Goiás, mas foram suspensos aí depois do decreto do começo da semana. Não tem data ainda para ser jogado. E essa questão da Copa do Brasil, o Atlético venceu jogando lá no Mato Grosso e classificou. O Vila Nova também venceu, jogou, venceu e convenceu. Mas o Pixel
do jeito que a torcida tá falando, não vai para os cofres do próprio Vila Nova. Porque o Vila Nova tem algumas ações judiciais de jogadores. Portanto, então, esse dinheiro, esses 600 mil que iria para a conta do Vila Nova, iria ajudar bastante o clube, não vai nenhum centavo para os cofres do clube. Ou porque o departamento jurídico do clube muitas vezes impede isso, viu? Eles entram também, aí fica aquela incógnita, vai ou não vai para os cofres do clube? Porque não é 100%, as ações entram na justiça, às vezes barram. Quando não tem um departamento eficiente, aí vai. Agora, quando tem um departamento jurídico muito bom, igual, por exemplo, clube grande, dificilmente eles interferem e não permitem que vá direto para as ações, né? Então é aquela incógnita, né? Mas também é uma coisa, né? Se for, tá pagando dívidas, né? E o Vila Nova, depois desse novo técnico, ele jogou 2 partidas. O time fez 8 gols e não levou nenhum. Tá deixando eu sonhar, viu, Albino? Tá descendo. Eu tô preocupado com o Vila. Sabe por quê? O Vila Nova tem uma mania ruim, esquisita. Certo? Para mim, eu sou torcedor, você também é, né, Warner? Ou melhor, Lázaro. O Vila Nova dá aquela esperança, sai arrebentando. Aí quando chega lá no final, aí mata a gente de raiva, né? Porque o Goiás, por exemplo, teve na segunda divisão aí, o Goiás, a gente pensou, vai pra terceira. Quando ele arranca na final e classificou, né, pra Série A. O Vila Nova faz o contrário, sai arrebentando sai na frente, quando chega na hora de beber a água, ele dá mole. O Arley, vamos chamar os comerciais, o Arley? Comercial, faturar, né, Albino? Vamos faturar, né? Então tá aí, daqui a pouquinho estaremos de volta. 98.1 Luciana. Lojas Finite, a mais completa linha esportiva, tênis confortáveis para sua caminhada, corrida e academia. As melhores marcas Nike, Adidas, Mizuno, Olímpicos, Everlast. Temos luvas de boxe para goleiro, chuteiras, roupas para ciclismo, caneleiras, touca e óculos de natação. Lojas Finite, a loja ideal para você esportista. Rua do Comércio, Centro de Lusiânia, 3621-1581. JR Materiais de Construção. Aqui você tem preço, qualidade e pontualidade. Na JR Materiais de Construção você encontra tudo o que precisa para a sua construção ou reforma de sua casa. Confira aqui algumas de nossas promoções. Ferro 4.2 milímetros, R$17,90. Cimento 40 quilos, R$23,50. Argamassa Ciplan, R$9,90. Dividimos em até 12 vezes no seu cartão de crédito. JR Materiais de Construção, em 2 endereços. Na Avenida Henrique Santilo, Jofre Parada. E Avenida Sara Kubitschek, no Parque JK. JR Materiais de Construção. Televendas 3622-1467 ou 3622-4957. Por que contratar um plano de assistência familiar? Além de toda a tranquilidade em ter assegurada a assistência necessária em um momento de perda, com toda a cobertura necessária, você conta com vários benefícios em vida. Ser Luz Plano de Assistência Familiar. Ligue 3601-1276. E agende que vamos até você. Não sabemos quando, mas sabemos com quem podemos contar. Funerária Ser Luz. Luciana FM. Vem aí. A maior farmácia do estado de Goiás e a mais barata do Brasil. Em Lusiânia. Ultra popular. Aguarde. Lusiane Utilidades, tudo para o seu lar em lojas amplas e confortáveis. Temos opções em prataria, alumínios, brinquedos, flores artesanais e muito mais. Visite-nos e compre aqui o presente de quem você gosta. Lusiane Utilidades, em 3 endereços. Na Avenida Lucena Roriz, no Jardim Ingá, centro de Lusiânia, próximo à Igreja da Matriz e Mundo das Utilidades no setor Mandu. Lusiânia Variedades. Mangabeira Materiais de Construção, materiais elétricos, hidráulicos, ferragens, parafusos, mangueiras e muito mais. Mangabeira Materiais de Construção, Avenida Doutor Neylor Rolim, quadra 52, lote 18, loja 1, Parque Alvorada 1, 3620-3606. Luciana FM.
Panificadora Superpão. Aqui você encontra o melhor pão da cidade. Faça aqui o seu lanche. Temos cuscuz, tapioca recheada, caldos, cachorro-quente, tortas, doces e salgadas, empadas, lasanhas, kit festa e a famosa torta de frango da Superpão. Servimos almoço. Superpão, Rua 18A, quadra 57, lote 17, Parque JK, próximo à Cúria. Aceitamos cartões de alimentações, Sodexo, Ticket e Alelo. Teleencomendas 36225593. Estamos no Instagram, @Superpão. Titã Engenharia. Pensando em construir ou reformar? A Titã Engenharia está aqui pronta para atender você. Projetos, construções residenciais, comerciais, industriais, agroindústrias e reformas em geral. Venha realizar os seus sonhos. Solicite seu orçamento. Titã Engenharia, Rua Rafael Meireles 89, Centro de Lusiânia. Fone 996739661. Estamos no Instagram, @titan.eng.br. Lusiânia FM. Conheça uma operadora que não te deixa na mão, que valoriza você e entrega internet rápida de verdade. A Flynet Telecom tem o foco em você, muito mais que oferecer um atendimento. Buscamos sempre humanizar os pontos de contato, promovendo uma experiência única e personalizada. Venha para a Flynet Telecom. WhatsApp 36224231. Flynet Telecom. Shopping da Carne. Aqui você encontra carne fresca com cortes especiais. 3 lojas amplas para melhor lhe atender. Shopping da Carne, setor aeroporto acima da prefeitura. Shopping da Carne, Avenida Zara Kubitschek, Parque JK. Shopping da Carne, Avenida Lucena Roriz, Jardinga. Shopping da Carne, Disque Carnes e Bebidas, 3622-1498. Viação Goiás, há mais de 20 anos no mercado oferecendo conforto e qualidade. Temos os melhores veículos para fretamento e excursões. Viação Goiás, há mais de 20 anos transportando e cuidando de vidas. Viação Goiás, fone 3620-4276, www.viaçãogoiás.com.br. Direção-geral Geraldo Caixeta. De segunda a sexta, às 19 horas, na sua Lusiânia FM tem... Não é a Voz do Brasil, é o programa de fofocas de boteco. Botecão do Nelão, muita moda de viola, prosa boa e a participação dos bons de copo. Botecão do Nelão, de segunda a sexta às 19 horas. Lusiânia FM, a rádio que faz parte do seu dia e faz parte das festas do mar da cidade. Lusiânia. De olho no placar. A apresentação: Lázaro Souza Júnior, Albino Inácio e Arley Cruz. É isso aí, estamos de volta, né? O Arley e também o Lázaro Souza. Estamos de volta depois dos nossos giros comerciais. Sim, eu te cortei, tá? Mas é para dizer que o Arley está em casa, viu, gente? Ele não está aqui no estúdio. Está em home office. Por causa da pandemia, né? Ele está fazendo de casa. Aí, de repente, você nota, assim, a diferença do som, né? A diferença do som dele com a diferença do som aqui da rádio. Tá certo, Arley? Ô, Albino. Oi. É isso mesmo, eu tô aqui também ligado aqui nos nossos amigos que estão acompanhando o programa aqui pelo Facebook. Mandar um abraço aqui pro Wellington Moreira Teles, nosso amigo Didi Viana. Certo. Também o Fábio Vieira ligado aqui conosco. Todos aqui acompanhando aqui pelo Facebook da Rádio Lusiânia FM. Ok, olha só, e o Marcondes também está acompanhando a gente e ele disse, olha... não é só o Vila Nova não, viu? Os meus 2 times têm essa mania. Quer dizer, um é o Vila Nova mesmo e o outro é o Botafogo. A gente fala, este ano vai. Esse ano vai ser só diferente. Ilusão. Só ilusão. Marcondes, você tá certo, viu? Mas, olha, ele colocou aí meus 2 times. No meu caso... Eu só sou vilanovense. O sangue que corre das minhas veias é da cor da tua camisa. Assim fala o hino do Vila Nova. Ah, é? Eu só sou torcedor do Vila Nova. Eu sou colorado. O sangue que corre nas minhas veias é da cor da tua camisa. Ainda bem que não é verde, viu? Porque se fosse verde, eu ia pôr você pra fora daqui. Porque pensa num clube que eu tenho raiva. Longe disso, eu também. É o Goiás. E aqui em Lusiânia, eu quero mandar um abraço aí pra todos os torcedores do Goiás. Não tem nada a ver. É bom ser assim, né? A rixa
Eu sou Vila, você é Goiás. Você é Goiás, eu sou Vila. Só porque eu tô cansado de apanhar, viu, do Goiás. Toda vez que joga agora, no Campeonato Goiano, eu pensei, o Vila vai ganhar do Goiás. O Goiás rebaixou, o Goiás não ganhou? 1-0. 1-0, né? Parece... É um tabu, meu irmão. Por isso é que eu tenho raiva do Goiás. E o Goiás que está investindo bastante na base. E você verdade. citou o Grêmio Anápolis, que está entre os líderes de um dos grupos do Campeonato Goiano. Você sabia que o Grêmio Anápolis... Ele está em segundo, né? Em primeiro está o Atlético. Ele está com 9 pontos. Só perdeu pro Atlético, né? Mas você sabia que o Grêmio Anápolis é um dos clubes que mais revela jogadores para Europa dentro do estado de Goiás? Deve ter empresário lá por trás, né? Tem. Provavelmente eles estão levando jogadores, né, promissores para mandar depois para a Europa. E a maioria das vezes... Inclusive... Pode falar, Arley. O destaque desse, falando nisso aí, o Rafael Tolói, né? Formado na base do Goiás, foi agora naturalizado italiano. Convocado para a seleção azurra para os amistosos aí, preparatórios para a Copa do Mundo. E o bom de tudo é que ele disse que não sabia, ficou tremendo sem saber o que vai lá, né? Ele ficou tão emocionado, né? E olha... e aí fica, Albino, fica aquela questão. Nunca teria chance na seleção brasileira, né? O que acontece com o futebol brasileiro? Acho que como ele não tem empresário, né, ligado à Nike, então ele nunca vai ser convocado para a seleção brasileira. Então o cara escolhe outro time, outra seleção, como já tem alguns jogadores, inclusive na Alemanha. Você vê o futebol alemão querendo brasileiro lá para fazer parte da equipe para disputar a Copa do Mundo. Você lembra do dia que nós estávamos discutindo, eu e você, Arley, sobre o futebol brasileiro? O futebol brasileiro é fora do comum. Você tem jogadores, quer dizer... o Tolói, por exemplo, se você falar assim, convocou o Tolói, você briga. Uai, que é isso? Né? Nós brigamos, né? E ele então foi convocado para a Itália, porque aqui no Brasil tem zagueiros que nós consideramos muito melhor que o Tolói, jogando no Brasil, sem contar os que estão fora do país, né? Para você ver a qualidade do futebol brasileiro. Às vezes o Brasil não ganha uma Copa do Mundo, não é por culpa dos jogadores, não. Aí vem muitas coisas, né? Vem vestiário, vem técnico que faz uma mexida errada, uma opção errada, alguma coisa nesse sentido. Mas em relação aos jogadores, né? O Brasil tem jogadores, assim... fantásticos, né? E ele é bastante rodado no campeonato, no mundo na terra da bota, como é conhecido a Itália no mundo do futebol. Em 2014, o brasileiro teve a sua primeira experiência na velha bota, quando emprestado pelo tricolor paulista. Para quem não sabe, ele jogou do Goiás, ele foi pro São Paulo, né? Do São Paulo ele foi emprestado para Roma, retornou para o Morumbi após a temporada 2015, foi negociado em definitivo com a Atalanta, seu atual clube. Agora o Rafael Tolói vai para a sua 7ª temporada em Bérgamo. O zagueiro conseguiu sua naturalização em fevereiro deste ano, recebendo da FIFA a autorização para defender a Azurra. Em seu currículo estão 19 partidas, mas pela seleção sub-20 brasileira, sem convocações para a seleção principal. Ele conseguiu esse fato, pulo, né? Ele já tem cidadania italiana e aí entrou com um processo de naturalização para se tornar jogador da Azurra. E não é o primeiro jogador brasileiro a ser convocado pela Itália, né? Tem um volante que joga... Jorginho. né? E o Emerson Palmieri, que é lateral esquerdo também. O Jorginho e Emerson Palmieri, ambos do Chelsea da Inglaterra. Aí eu te pergunto, Jorginho, Tolói, tem condições de ser convocado? O Jorginho teria vaga na seleção brasileira facilmente, jogando de segundo volante. No lugar de Casemiro? Não, jogava ele e o Casemiro de volante na seleção brasileira. Aí e aquele menino que era do Barcelona foi para Arthur. Pra mim, o Jorginho seria titular na seleção brasileira. Pois é, eu já acho que não. É aquele negócio, por isso que o futebol brasileiro é assim. Olha, a Divina lá do Rosário, ela diz aqui, sou torcedor do Flamengo e estou na escuta, viu?
A Divina. Ô, Divina, um abraço pra você, viu? Assim, parabéns, Divina, né? E também o Humberto. Feliz ontem, líder do Campeonato Carioca, né? Por isso que ela tá feliz, 4-1 do Flamengo, né? Com certeza, né? E falando nisso, a Maria Rita lá do Ingá, toda vez que o Flamengo ganha, ela manda uma mensagem pra gente da vitória do Flamengo. Isso, ela é flamenguista, né? E a gente não pode nem começar a falar nome de flamenguista aqui, porque a maioria é Flamengo. Né, o Albino? Tá envolvida a sabedoria. A pessoa que é sábia, ela faz a escolha por um time que vai dar alegrias pra ela, né? Mas quando a gente começa a torcer, é criança. Criança não tem opção, aí ela começa, né? Porque eu comecei com o Fluminense. Olha aí, o Marcondes e o Botafogo. Mas é que o Botafogo deu muitas alegrias pro Marcondes lá no passado. 95. Quando ele começou. O Julião também. Rapaz. O Julião também. Das alegrias do Botafogo, né, olha, Julião? O Botafogo de 70, 69, 70. Nossa, era um super time. Inclusive, era o Botafogo que mandava no futebol brasileiro, né? Botafogo de Santos. Santos em São Paulo, Botafogo no Rio, porque tinha Garrincha de um lado e Pelé do outro, né? Então o futebol é uma caixinha de surpresa. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, né? Totalmente diferente. Bom, gente, dando sequência aqui ao programa, nós queremos, depois, o Humberto também está sintonizado e ouvindo a gente. Humberto, um abraço para você. Mas nós estávamos falando do campeonato carioca, o futebol mineiro, assim, o primeiro mineiro. Hoje tem jogo, nós tivemos aí o jogo entre o Uberlândia e o Boa. O Uberlândia ganhou do Boa. Ontem o Atlético, o Hulk marcou o primeiro gol, né, para o Atlético Mineiro ontem. 3-0 sobre o Coimbra. Nós teremos ainda hoje o Atlético e o Pouso Alegre. O jogo será às 15 horas, parece. O RT, lá de Patos de Minas, joga amanhã contra a equipe da Caldense, às 16 horas. E teremos ainda Tombense jogando contra o Patrocínio, né? Da cidade de Patrocínio, vizinha lá no meu Coromandel, né? Um abraço aí pro pessoal lá em Coromandel. Patrocinense também, né? Um abraço aí pra eles. E o América joga contra o Cruzeiro, ou seja, o clássico mineiro será amanhã, às 16 horas. Lembrando aí que, terminando essa quinta rodada, o campeonato vai ter a paralisação, segundo o governo mineiro. O Atlético está liderando com 15 pontos. O Atlético está 100%. 5 jogos, 15 pontos. Seguido do América com 4 jogos, 9 pontos. A Caldense com 8 pontos em 4 jogos. E o Cruzeiro está em quarto lugar. 7 pontos em 4 jogos. Depois vem o Atlético com 6 pontos. O Pouso Alegre com 5. Tombense 5. Boa Esporte Clube 4 e Patrocinense 4. Vem também o Uberlândia, que tem 4 mais 5 jogos. O RT tem 3 pontos, 4 jogos. E o Coimbra, né, que está na lanterna, 2 jogos, ou melhor, 5 pontos e 2 pontos em 5 jogos. Lembrando aí que o Campeonato Mineiro, desde o ano passado, mudou seu jeito de a competição, mudou, né, a forma de disputa. Agora não classifica mais 8 e 5, 4. Terminada a primeira fase, nós teremos aí os 4 primeiros vão disputar o título. Do 5º ao 8º vão disputar a Copa do Interior, né? E as 2 últimas equipes caem para a segunda divisão. São 12 equipes, né? Do 9º até o 10º continua, né? Se classifica, e do 11º ao 12º, essas equipes caem para a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Por enquanto, se terminasse hoje, Atlético, América, Caldense e Cruzeiro. Lembrando aí que se terminasse hoje, nós teríamos um dos jogos, seria Atlético e Cruzeiro, né? Falando em clube empresa, esse Atlético é um clube novo de Minas Gerais, é um clube empresa, viu, Albino? É novo assim, vírgula, né? É novo, vírgula, mas porque é um clube empresa. Ele disputou o Campeonato Mineiro em 1900, há 50 anos atrás, tem 49 anos que ele não disputava o Campeonato Mineiro e ele classificou, né? Mas agora se tornou um clube empresa. Aí voltou à primeira divisão, que tinha 49 anos que ele não disputava o Campeonato Mineiro. Ó, Arley. Alô, Arley.
Oi, tô ligado. Vamos com a participação dos nossos ouvintes aí no nosso Facebook? Isso mesmo, nós estamos aqui com, já citamos, né, o Fábio Vieira, mandando um bom dia aí pro Albino Inácio, para todo mundo. Também temos o Matheus Souza, ó, ele tá falando aqui do Grêmio Anápolis, né? Mandando um forte abraço aí para o Lázaro Souza, vendo o seu crescimento, Lázaro, ó. Você tá aí bem aí, viu, com o Matheus. Também a Divina tá aqui, acabou de chegar aqui, ó, dando um bom dia pra nós. Divina Silva, o Valpino, conhece ela? Lá do Rosário, eu devo conhecer, né, da região, né. Ó, gente, é isso aí, bem-vinda, Divina. Olha, o Campeonato Gaúcho, né, nós não falamos aqui, nós temos muitos ouvintes e torcedores do futebol gaúcho. O Grêmio jogou ontem, né, e venceu o Aimoré pelo placar de 2-0. Nós já tivemos um jogo Brasil de Pelotas e São José. São José, né? O São José por 2-1, né? Foram os dois jogos que já aconteceram. Aí nós teremos amanhã, nós teremos Pelotas e São Luís, né? Luís. Teremos ainda o Novo Hamburgo Internacional. E nós teremos ainda Caxias Esportivo de Bento Gonçalves e o Ipiranga jogando contra o Juventude. O Ipiranga, que também é um time que está em ascensão no cenário brasileiro. E é o próximo adversário do Vila na Copa do Brasil. Não, né? O Juventude. Juventude, que é o próximo. Não era isso que você estava dizendo? Não, o Ipiranga. Ipiranga, né, que você está dizendo. Mas o Juventude será o próximo adversário do Vila Nova na Copa do Brasil. Aí a coisa começa... Dois clubes da Série B. Mas o Vila tem chance, viu? Nesse jogo aí, tem chances. Porque é um jogo... Mas aí tá naquela questão, né? Tá naquela questão que a gente estava conversando aqui em off, que... Se os jogadores do Vila resolver jogar, se o Alain Mineiro, alguns outros jogadores resolverem jogar para decidir o jogo, o Vila tem bastante chance de sair vencedor. Agora, se ficar com birrinha, parecendo menino birrento, que não vai querer jogar no dia da partida, aí é outra história. Olha, o Grêmio está na liderança com 9 pontos. O Grêmio também está com 100% de aproveitamento. Depois vem o São Luís, que também tem 9 pontos, mas em 4 jogos. O Ipiranga, 7, assim como o Internacional também tem 7. O Caxias, 7. O Brasil de Pelotas, 7. Só que o Internacional e o Ipiranga são 4 jogos. E o Caxias e o Brasil de Pelotas, apenas 3 jogos. Depois vem Brasil de Pelotas. Não, o Brasil de Pelotas tem 5 jogos. Vem o Aimoré com 6 pontos, Pelotas com 5, Juventude 3 pontos em 4 jogos, São José 3 pontos e o Esportivo com 3 pontos e o Novo Hamburgo 2 pontos. Eu falei o Juventude porque o Juventude está na primeira divisão do campeonato brasileiro, né? Da Série A do brasileiro. Então tá aí, nós teremos aí Campeonato Gaúcho. Vamos agora falar do Campeonato Carioca, né? Ou seja, a Taça Guanabara. Albino, antes de você falar do Campeonato Carioca, o Matheus falou aqui, eu sou colorado também, só que sou rubra anapolina. E aí ele também falou, o Grêmio Anápolis está muito forte este ano, avante GA. E o time brasileiro, é um dos times brasileiros que mais revela jogadores para a Europa. É aquilo que você já disse, né? Tinha citado essa questão do Grêmio Anápolis. Bom, o Flamengo jogou ontem e venceu por 4-1. O Arley ficou feliz, né? Não sei, né? Felicidade do Albino, é normal, Albino. Isso a gente não espera outra coisa, não, né? Temos já aqui o artilheiro do campeonato, né? Né? Quem é? Rodrigo Muniz, 4 gols já no e o menino bate. E esse menino bate muito bem na bola, viu? Alguns chutando no gol, né? Uma pena que tem tempo que eu não vejo jogador chutando no gol. Aí o cara chuta no gol e faz o gol. Que coisa incrível, né? Acho que o jogador tinha que aprender isso, que se ele chutar, ele de repente pode fazer o gol. Não querer driblar o time inteiro pra entrar debaixo da trave e fazer gol. Jogador bom, jogador do Flamengo, jogador clássico, chuta no gol, viu?
O Arley, pena que a alegria dele acabou, né? A alegria dele vai durar pouco, né? Porque porque o Flamengo, os craques voltaram a treinar, né? Possivelmente o técnico já vai colocá-los. E eu acho. Isso aí, ó, eu acho que os dirigentes do Flamengo. O Lázaro pode até falar disso aí. Por que o seu xará não joga, hein, Lázaro? O que acontece com aquele menino, hein? E ele é bom, né? Bom de bola. Que é isso, rapaz? O cara camisa 10 no time e não entra no jogo. Olha, isso aí eu credencio a culpa dos dirigentes, viu? Porque, olha, o Flamengo tem a juventude do Flamengo, os jogadores do Flamengo, da base, tem uma base fortíssima. E o Flamengo insiste em contratar jogadores veteranos, né? Nós vimos aí na lateral direita, o menino começa a jogar, o Flamengo já tá negociando, se bem que travou. Rafinha, né? Querendo trazer o Rafinha de volta. Lá. Ainda bem que acabou, não vai trazer mais. Rafinha talvez, né? Estava também a possibilidade de ele ir pro Grêmio. Só que o presidente do Grêmio ontem, em entrevista ao canal esportivo Sport TV, quer diminuir a folha salarial, o teto salarial do Grêmio. Por quê? Porque eles querem seguir o modelo da Chapecoense. Chapecoense, 200 milhões somente foi a folha, o teto salarial. E aí o Grêmio quer apostar nos jovens jogadores. Tanto que este ano eles vão utilizar os 3, goleiro Paulo Vitor e o outro goleiro que era titular do Grêmio vai ficar um pouquinho sem espaço no clube, vão apostar nos jovens garotos da base. Ontem o Grêmio entrou em campo somente com o Cortez, que é jogador do time principal, e os outros meninos do Sub-23, que é o time de transição. Só que esse time de transição, eles diminuíram a idade de 23 para 21 anos. A equipe do Flamengo também começou, mas esse modelo que as equipes estão começando, as equipes grandes estão começando, utilizando jovens garotos nos campeonatos estaduais, vamos levar em consideração o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense já vem há 4 a 5 anos utilizando somente os garotos do Sub-23 no campeonato estadual e sendo campeão do campeonato estadual utilizando esses jovens jogadores e revelando, né? É aquilo que a gente vem sempre conversando. Uma revelação dessa pode sanar muitas das dívidas do clube. Só lembrando uma coisa aqui, você disse que a Chapecoense gasta 200 milhões, 200 mil, né? 200 mil. 200 milhões. 200 mil. 200 mil a folha de pagamento, 200 milhões. Era demais. 2 milhões, né, pra ser campeão da Série B. 2 milhões pra ser campeão da Série B. Tanto que folha baixíssima, né? O Vasco da Gama também. O Vasco tá pelejando lá com 40 milhões, né? 40 milhões. E aí, essa semana foi extinto algumas modalidades olímpicas, o basquete do Vasco, que também é muito forte, tanto na base como algumas outras modalidades, foi extinta, não vai existir mais. Teve diversos funcionários que foram mandados embora. Falando nisso, o Cruzeiro, aqui o técnico do vôlei, né, terminou o ciclo dele no Cruzeiro. Terminou o ciclo, que é o treinador multicampeão. 19 anos, né, ganhou tudo que tinha direito no Cruzeiro. E vai treinar a seleção argentina. Ele é treinador da seleção argentina. É porque o Cruzeiro tem uma parceria com a Sada. Antes o time chamava Sada Betim. E aí fez essa parceria com o Cruzeiro. E aí trouxe o treinador, que é multicampeão lá com a sua equipe. O Cruzeiro Marcelo, o Cruzeiro que foi eliminado da Superliga por uma surpresa da competição, que classificou em 8º lugar. O Cruzeiro foi líder, não perdeu pra ninguém, chegou no mata-mata, acabou perdendo. Então tem tudo na vida, tem um ciclo, né? Um começo, um meio e um fim. E essa parceria grandiosa do Cruzeiro com a Sada acabou. E eu acho até que o Cruzeiro agora vai com o problema do time devendo muito, né? Não vai mandar mais no vôlei por enquanto, né? Vai disputar. Bom, no Campeonato Carioca nós teremos jogos hoje, né? O Volta Redonda joga contra o Macaé, hoje às 15 horas, né? Também teremos Boa Vista e Nova Iguaçu, Bangu e Fluminense, rapaz. O jogo é hoje, né? 21 horas. O jogo que vai passar na Record. Né? Madureira e Portuguesa
E olha o clássico. Domingo, Vasco e Botafogo. Vasco e Botafogo, né? Esse clássico vai ser repetido aí na segunda divisão, né? E falando do jogo do Flamengo ontem, tinha a possibilidade do Cartoloco estrear no Resende. O Resende que tem uma parceria com o Lyon da França. O Lyon investe nas categorias de base do Resende. E aí, esse intercâmbio, aí um jogador, ele começa a ser revelação na base do Resende. Cartoloco, ele era um integrante, ele fazia parte do Grupo Globo. E aí... É um personagem da ex-fazenda, subcelebridade agora. Isso. Né? Ele era do Globo Esporte, fazia aquele negócio do Cartola, né? Do jogo... E ele joga futebol, Jogo online, né? Mas foi mandado embora, foi pra Record, terminou o ciclo dele na Fazenda e agora tá jogando futebol no Resende. Na verdade, esses clubes querem seguir o modelo do que o Magnus Futsal fez com o Fred do Desimpedidos. Hoje tem o Cartoloco no Resende, tem o Lucaneta que foi levado pro Santo André Futsal, e aí diversos clubes querem fazer esses intercâmbios para elevar o marketing desses clubes. Bom, olha, o Volta Redonda está liderando aí a chaveada da Taça Guanabara, né? Não, peraí, aqui é o geral. Né? No geral. Então, Volta Redonda com 7 pontos em 3 jogos. Depois da Portuguesa, a surpresa, né? Com 6 pontos em 3 jogos. O Flamengo tem 3 jogos, 6 pontos também. Depois o Botafogo com 5. Também surpresa, né? O Botafogo tá lá em cima. Né, Marcos? Boa Vista, 5 pontos em 3 jogos. Bangu, 4 pontos em 3 jogos. Assim como o Resende, 4 pontos em 3 jogos. Aqui é a grande surpresa, né? Fluminense em 8º lugar. Que era para estar em primeiro, né? Mas está em 8º lugar com 3 jogos. Madureira, 3 e 3. O Nova Iguaçu, 2 pontos em 3 jogos. E o Vasco da Gama, 1 ponto em 3 jogos. O Macaé, 1 ponto em 3 jogos. E eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo José Egídio, que está sintonizado, José Júnior. Bom, gente, nós estamos no finalzinho do programa, né? Terminando o programa, né, Warley? Mais alguma informação vamos fechar aí? Aqui os jogos do ano aqui, né? O ano tá começando, mas nós vamos ter em abril os jogos do ano na Champions League, né? Ah, certo. Dia 6 de abril, Manchester City versus Borussia Dortmund. No dia 7, Bayern de Munique versus Paris Saint-Germain. Também vai ter o Porto versus Chelsea. Mas no dia 6 de abril é o jogo também especial, Real Madrid versus Liverpool, né? Revivendo a final da Champions League novamente, aquele encontro do Salah com o Sérgio Ramos, hein? Só tem jogão aí nas quartas de final da Champions League, né? Só jogão mesmo, viu, Arley? E aí tivemos a surpresa e o Porto acabou eliminando a Juventus. E o Porto é o azarão dessa turma aí. E uma coisa que eu não gostei foi Liverpool cair com o Real, né? E o Paris Saint-Germain cair contra o Bayern. Contra o Bayern. Olha só. Já elimina logo esse Liverpool e eu gosto dos campeão novamente, eu gosto dos voltar dois. Voltar pro seu lugar de origem. Volta cá, menina, porque você tá E com essa questão aí, o Real Madrid, ele pegou o lado mais fácil da chave. Foi. Com certeza. Teoricamente, ele ficou do lado direito, o lado mais fácil da chave. Marcondes está dizendo ali que o Alain Mineiro deveria levar um gancho por ter chutado a bandeira do Goiás. Na verdade, ele ainda não foi julgado. Mas na verdade ele não chutou, ele cuspiu na bandeira do Goiás. Então tem que ser punido. Ô, Vivi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Daqui a pouquinho é você? É eu. Então já chegou aí? Já. Então agora o estúdio ficou bonito, né? Porque o estúdio não tá tão bonito não. Lázaro Souza, Albino Inácio, Arley e a Vivi chegou para embelezar o nosso estúdio. Eita. Qual é o programa? Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade. Daqui a pouquinho então Vivi Araújo.